Olá, caríssimos irmãos e irmãs. Graça e paz a cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Que alegria poder estarmos reunidos mais uma vez através desse nosso canal do YouTube para poder juntos meditar a Palavra de Deus. Hoje, nessa terça-feira, dia 16 de janeiro de 2018, estamos vivenciando a segunda semana do Tempo Comum. Convido você então a tomar comigo o Evangelho proposto para esse nosso dia. O Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículos de 23 a 28, que vai nos narrar o seguinte. Certo sábado, Jesus estava passando pelas plantações de trigo e os discípulos começaram a abrir caminho, arrancando espigas. Os fariseus disseram então a Jesus, Olha, por que eles fazem no dia de sábado o que não é permitido? Ele respondeu, Nunca lestes o que Davi fez quando passou necessidade e teve fome, e seus companheiros também? Ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era um sumo sacerdote, comeu dos pães das oferenda, que só é permitido pelos sacerdotes comer, e ainda os deu a seus companheiros, e acrescentou, O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Deste modo, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, somos enriquecidos então com a liturgia da igreja que nos propõe a cada dia uma temática diferente e nos ajuda a poder então absorver toda a riqueza, os ensinamentos de Jesus. Hoje, a liturgia, então, ela nos convida a poder compreender a lógica de Deus, que é diferente da lógica do ser humano. E assim, então, nós podemos perceber que Deus, muitas vezes, ele nos surpreende com seus ensinamentos. A primeira leitura de hoje, extraída do primeiro livro do profeta Samuel, vai nos narrar Samuel que, então, recebe de Deus a ordem de poder, então, ir até Belém para poder ungir um novo rei para Israel. E ali então, Samuel logo fica preocupado, porque se Saul souber que ele está caminhando, saindo, é capaz até mesmo de então atentar contra a sua própria vida. Então Deus diz para ele, olha, pegue ali um animal e vá ofertá-lo em sacrifício. E perguntar, você vai ofertar em sacrifício. E é justamente isso que faz Samuel. E ele é enviado então à casa de Jessé, lá em Belém. E chegando à casa de Jessé, Samuel então pede para Jessé reunir todos os seus filhos. Logo ele avista o primeiro filho, onde então Samuel, ao observar o filho de Jessé, ele vai então se espantar, vai dizer, olha, é esse que o Senhor então vai ungir como rei, devido à sua postura, seu porte físico, aquela pessoa como nos dias de hoje, né, malhadona, vai dizer, é esse. Mas Deus diz para Samuel, não deixe-se impressionar pela aparência, porque o homem olha o exterior, mas Deus vê o coração. Olha que riqueza. Deus vê o coração. E quantas vezes nós então somos surpreendidos, ou seja, deixamos envolver pelo aquilo que nós enxergamos com os olhos físicos. E acreditamos que Deus também pensa dessa maneira, dessa forma. E ainda bem que não é assim. Deus vai além dessa realidade. Ele olha o coração e sabe do desejo do íntimo de cada um de nós. Tanto é assim que Deus rejeita então Eliabe, o primeiro filho de Jessé. Chega o segundo, o terceiro e assim passam todos os outros. E nenhum deles Deus escolheu. E então Samuel pergunta a Jessé, estão todos aqui os seus filhos? Ele vai dizer, não, o mais novo está pastoreando as ovelhas. E Samuel logo vai dizer, ora, então mande buscá-lo que nós não vamos então sentar à mesa antes de que todos os seus filhos estejam aqui conosco. E ali manda então buscar Davi, aquele menino raquítico, magro, de bela aparência, rosto bonito, olhos bonitos. E ali então Deus logo vai dizer para Samuel, unge, porque é este que eu escolhi. E assim então, meus queridos e amados irmãos, Deus vai além daquilo que nós enxergamos. Deus, ele vê o íntimo do ser humano, ele sabe do mais íntimo, porque ele perscruta os nossos corações. E é por isso que ele sabe do nosso desejo, nossas intenções. E é preciso então deixar-se moldar pela vontade de Deus, para que assim então possamos também nós
viver uma vida segundo a vontade do Senhor. E assim poderemos também ser eleitos por Deus como aquele servo que pode então ser instrumento, canal da sua graça, como foi a vida de Davi. Esse rei que é tido então como o melhor dos reis, o referencial entre os reis para o povo de Israel. Tanto que na profecia, no Antigo Testamento, Deus então vai suscitar um descendente de Davi, que vai novamente, assim como Davi, governar com firmeza, mesmo diante dos pecados, porque Davi, sabemos muito bem, que também deixou-se seduzir pela tentação, pelo pecado. Mas se arrependeu, retomou os caminhos do Senhor. Então, Davi representa também a nossa humanidade, que muitas vezes também deixamos seduzir, mas que não desistimos de poder, então, buscar sempre a fidelidade a esse Deus. E o salmista de hoje, então, nos convida a rezarmos: encontrei e escolhi Davi, meu servidor. E Deus também quer escolher cada um de nós como servos amados seus, mas para que isso se concretize é preciso ter um coração aberto, um coração onde Deus possa adentrar, onde Ele possa estabelecer a sua morada, e assim conduza a nossa vida, transforme toda a nossa história. O evangelho que nós acabamos de ouvir de São Marcos nos dá justamente a temática do sábado. O sábado que então para o povo judeu se tornou um grande problema. Por quê? Para eles o sábado era dia de cruzar os braços e mais nada. E Jesus então vem ensinar, vem trazer o novo, vem mostrar para eles que o sábado não foi feito para o homem, mas sim o homem para o sábado. Então, os discípulos estão caminhando, apanhando espigas, e logo os fariseus vão repreender a Jesus, dizendo: por que eles fazem o que não é permitido em dia de sábado? E aí Jesus então vai remeter a passagem onde Davi está com fome juntamente com seus companheiros, e ali então ele entra lá no templo, na casa de Deus, e pega o pão que era somente permitido os sacerdotes tocar. Era o pão da oferenda a Deus. E Davi, além de comer, também oferece aos seus companheiros. E assim então, queridos amados irmãos, Jesus quer nos ensinar que, quando nós tivermos a oportunidade de fazer o bem, não podemos medir esforço. Não devemos estar ali presos, amarrados por leis. Por exemplo, nos dias de hoje, para nós cristãos, o sétimo dia é o domingo, o dia da ressurreição do Senhor, onde nós somos chamados então a não cruzar os braços, mas também viver, desfrutar, com um passeio com a nossa família, aquele almoço na casa dos pais, gostoso, o lazer, tudo isso, é a proposta de Deus, porque o ser humano precisa disso. Não somos máquinas que devemos então estar constantemente ali ligados, atuando. O ser humano precisa do descanso. E assim então, nem por isso, nós estamos impedidos, por exemplo. Hoje em dia temos pessoas que trabalham aos domingos, principalmente no comércio. E aí? Eles vão deixar de trabalhar no domingo? Vão perder a oportunidade de trabalho porque não é permitido? Não. Eles podem fazer isso no seu dia de folga. Então é preciso compreender para que nós então não entremos no fundamentalismo, porque o fundamentalismo ele nos impede de então entender e compreender a proposta de Deus. É preciso, como diz a primeira leitura de hoje, é preciso enxergar além, enxergar com o coração de Deus, com a vontade de Deus. É assim que nós vamos então viver nesse mundo, sendo o sinal do amor de Deus, que está vivo e presente no meio de nós, através do nosso testemunho, através do nosso modo de ser. Mas para que isso aconteça, é preciso então assimilar os valores evangélicos, é preciso colocar em prática os ensinamentos de Jesus, para que assim então, meus queridos amados irmãos, Deus seja então percebido através da nossa vida. E assim, outros irmãos também possam deixar-se conduzir pelos caminhos do Senhor, deixar-se iluminar pela luz que vem desse nosso Deus, que quer então dissipar as trevas presentes no mundo de hoje. Mas para que isso aconteça, precisamos então nos empenhar como agente de transformação no mundo. Estamos vivenciando aí o ano do laicato, esse tempo oportuno que a igreja então nos convida a poder então ser sal da terra e luz no mundo, porque todo leigo e leiga, todos nós batizados, também os leigos e leigas, também são chamados a ser sal na terra, a ser agente de transformação. Então, meus queridos amados irmãos, que nós possamos abrir o nosso coração, deixemos então
Que o Espírito Santo nos ajude a compreender a vontade de Deus, para que assim nós possamos ser sinal da presença do amor e da misericórdia de Deus na vida de todos os nossos irmãos e irmãs. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, que faz parte dessa nossa família, desse nosso canal do YouTube. Que alegria poder contar com a sua presença amiga e fraterna a cada vídeo. E você que ainda não se inscreveu, clique aqui em inscrever-se e venha também fazer parte dessa família. Estamos aí crescendo a cada dia mais com a graça de Deus e a sua ajuda. E convido você, vamos compartilhar esse vídeo, divulgar esse canal para que o Evangelho de Cristo possa atingir o maior número de pessoas e assim elas possam deixar-se iluminar, alcançar pelo amor desse Deus misericordioso que está no meio de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês, até o próximo vídeo, o Senhor assim nos permitir, e espero por você.